Levi Emanuel é o promotor da comarca de Cajazeiras, da promotoria de educação da nossa cidade. Nos últimos dias, nós tivemos algumas comunidades na zona rural em Cajazeiras, onde famílias foram prejudicadas pela falta do transporte escolar, porque o ônibus que faria o transporte dos estudantes estava quebrado, com algum defeito, e não havia, naquele dia, projeção de recuperação ou de conserto do automóvel. Esse problema, em alguns casos pontuais, foi resolvido, porém, algumas outras comunidades temem, por exemplo, em relação ao transporte público. E eu lhe pergunto, o senhor tomou conhecimento, inclusive, da opinião dessas pessoas que até mesmo procuraram aqui a reportagem da TV Diário. O que o Ministério Público pode fazer diante desses casos concretos em que famílias se preocupam diante do transporte escolar, seja pela falta ou até mesmo pela qualidade e segurança do veículo que transporta os estudantes da residência até a escola? Bom, amigo, essa demanda do transporte escolar, de um modo amplo, né, existe um trabalho anual desenvolvido pelo Ministério Público em todas as cidades aqui do estado da Paraíba, no qual, semestralmente, a frota destinada pelo poder público para a prestação desse serviço, ela é encaminhada ao DETRAN para que ela seja submetida a uma inspeção veicular. Essa inspeção atesta as condições do veículo e, em um resumo, né, bem prático, vai indicar se ele está apto ou não a ser utilizado no transporte estudantil, né? É bem evidente, né, que a gente faz uma ponderação em decorrência desse resultado que é apresentado pelo DETRAN, porque em muitas ocasiões essa vistoria realizada pelo DETRAN e a conclusão acerca da impossibilidade de utilização do veículo na frota escolar aponta para situações simples de ajuste, como, por exemplo, uma luz de freio ou um farol que não está acendendo. As situações simples desse tipo, quando são fáceis de resolver e de ajustar, a gente busca chamar o poder público para que ele possa imediatamente promover o ajuste esperado. Então, aqui na nossa região, que eu acredito que é o que importa para o momento, essa vistoria, ela costumeiramente acontece no início do ano, né, no início do primeiro semestre, mais ou menos nos meses de fevereiro, março, e no segundo semestre, em igualdade de sintonia, no começo do período letivo também, normalmente em julho ou agosto. Só que dessa vez, né, e a gente não tem gerência desse calendário, porque é um calendário que é organizado pelo DETRAN e pelo Ministério Público lá de João Pessoa, as vistorias nessa frota do transporte escolar, elas ficaram destinadas para o início do mês de maio. Então, no próximo mês, as secretarias de educação aqui de Cajazeiras, Cachoeira dos Índios e de Bom Jesus deverão encaminhar toda a frota escolar utilizada no transporte estudantil para que ela seja inspecionada e que seja verificada a possibilidade e as reais condições de uso desses bens. Acerca das denúncias, meu amigo, nós temos procedimentos pontuais na promotoria, mas que todos eles estão sendo devidamente ajustados e ajustados com a máxima celeridade possível. Essa demanda de transporte escolar, eu por onde passo, né, e tive a oportunidade de trabalhar com ela, já em São José de Piranhas, já em Conceição, por onde passo eu procuro dar uma máxima atenção, porque tenho essa empatia, essa preocupação que o senhor bem teve, né, quando anunciou a tratativa do assunto, né, uma demanda que exige essa especial sensibilidade, porque nós, pais, quando depositamos, podemos assim dizer, o nosso filho no transporte estudantil para que ele se locomova até a instituição de ensino, a gente age e espera que ele vá e volte com segurança e que nada de errado aconteça com ele. Infelizmente, nessa semana nós tivemos a notícia de um trágico acidente aqui na Paraíba, nas proximidades de Guarabia, salvo engano, em que um ônibus estudantil se acidentou e 2 estudantes tiveram perdas sensíveis, infelizmente. Então, é um tipo de demanda que a gente busca ter essa atenção privilegiada e dar a atenção que se espera desse tipo de acontecimento. Aproveito, então, até, inclusive, da oportunidade, para conclamar que a população que se sinta eventualmente prejudicada com a falha do serviço quando ele deixa de acontecer, ou quando ele acontece, mas com deficiências graves que colocam em risco
as crianças e os adolescentes que estão neles sendo transportados, que procurem o Ministério Público, que a gente promete que imediatamente a gente vai cobrar o ajuste da postura por parte do Poder Público. Acompanhei na semana passada a entrevista que uma moça deu ao programa dos senhores e já, inclusive, até pedi, né, a produção do programa que me encaminhasse o contato dela. Acredito que nos próximos dias ela vai estar sendo contactada para que preste esclarecimentos precisos para a gente saber se é uma frota, é uma rota, né, utilizada pela Secretaria Municipal de Educação ou Estadual de Educação, para saber se essa falha no serviço é uma falha pontual, porque a eventualidade, infelizmente, ela acontece, né? A gente não pode permitir que essa eventualidade, porém, se torne uma rotina e o aluno se torne prejudicado. A gente pode cobrar que o poder público dê algum tipo de resposta ou ajuste para que o aluno não saia ainda mais prejudicado. E, acima de tudo, a gente deve cobrar uma postura do ente público para que haja o transporte com segurança, com qualidade, e que os nossos alunos, além de serem conduzidos pelo transporte escolar, eles regressem para casa com a máxima segurança possível. Esse alerta para a população acionar sempre o Ministério Público, que é um órgão de controle, está para auxiliar e devidamente cobrar, né, o direito do cidadão como órgão ministerial. E já no início de maio, esses ônibus que fazem esse transporte dos estudantes, eles serão vistoriados, não é isso? Isso, perfeitamente, amigo. A gente, como o leque, né, de atuação nossa, ele é por demais vasto, né? A gente trabalha não somente na questão da educação, mas também faz o acompanhamento dos casos envolvendo as crianças e adolescentes aqui na cidade. A gente trabalha com a execução penal e às vezes a gente tem que até se desdobrar um pouquinho com atenção quando um colega ou outro precisa de apoio, como é o meu caso, que estou atualmente também na entorpecentes em João Pessoa. Então, em decorrência dessa vastidão do trabalho nosso, a gente precisa que a população nos ajude. E sempre que visualize uma situação de lesão ou de ameaça de lesão a um direito seu, que se encaixe nesse trabalho discutido e referenciado pelo Ministério Público, a gente se coloca à inteira disposição para imediatamente tentar o ajuste necessitado, principalmente quando o assunto envolve educação e a integridade física dos estudantes. A gente espera, todas as secretarias de educação já foram devidamente comunicadas da data da vistoria, que, salvo engano, acontece no dia 3 ou 4 de maio, não tem essa data de cabeça, né? Ela acontecerá nessa data. E como a gente agora está aqui em Cajazeiras, né? É um evento que estarei e farei o possível para estar de perto, se não houver a colidência, o choque, né, com a colisão ou o choque com algum outro evento, alguma audiência judicial, coisa do tipo, vou fazer questão de acompanhar para ver como é que se desenvolve o trabalho, tanto dos profissionais do Detran e ver a condição real dos transportes que estão sendo disponibilizados pelas secretarias de educação para o atendimento desse serviço público tão essencial à nossa população.